geração, segunda fase, né? Mas só que não vai dar tempo de chegar a isso, não. Então, bom dia para todos, sejam bem-vindos. Estou com o terceiro ano do ensino médio do Colégio Ofelícia Freire, hoje 20 de 5 de 2021, e na sala estão comigo Alana, David, Franciele, Maria Caroline, Maiara, Otton, Rayane e Vitor Marcel, por enquanto, né? Esta aula está sendo gravada, depois, consequentemente, será disponibilizada para uma revisão, né, caso desejarem. Muito bem, teremos apenas essas duas aulas para estudarmos modernismo, primeira geração, primeira fase, né? No roteiro está lá segunda fase, segunda geração, não, mas é primeira, ok? Porque a segunda geração é muita coisa, né? E é um assunto a ser dado no segundo semestre ainda, né? Vimos pré-modernismo, vimos vanguardas europeias vai cair, obviamente, no simulado, né? E agora veremos o modernismo, tá certo? Antes de iniciarmos essa aula, antes de colocar algumas coisas aqui legais para vocês, né, nós veremos o seguinte, né? Deixa eu descer aqui, vou mostrar uma coisa aqui para vocês, espera aí. Só um momento, eu parei de compartilhar aí, só um momento. Pronto, agora vai. Bom, meu computador está mais rápido, eu consegui atualizar é, pelo Word. Então, todo o pacote já está atualizado. Ele está até mais rápido aqui, graças a Deus. Muita coisa. Então, eu vou mostrar para vocês o nosso paradidático. E não vai cair nada de paradidático nesse simulado. Graças a Deus não, até agora. Porque senão seria muita coisa aí para vocês, certo? Deixa eu mostrar agora aqui. Pronto, tá aí. O que que nós veremos? É, é, nós vamos ver alguns poemas de Manuel Bandeira, né? Ainda, isso acontecerá depois do simulado, né? Não vai ter propriamente um paradidático para vocês lerem, agora não, tá certo? Então, só são os poemas de Manuel Bandeira. Se por acaso você tiver aí com vocês, né, ou se vocês conseguirem encontrar, né, algum, por exemplo, algum exemplar com antologia poética de Manuel Bandeira, com os seus principais poemas, beleza, pega, né, vai lendo por curiosidade, tá bom? Tá certo? Isso, na apostila, tem alguns poemas seletos, tá certo? E eu tenho até um material complementar
que logo depois do simulado eu vou enviar para vocês com os poemas principais de Manuel Bandeira, tá bom? Vamos entrar agora aqui, eu vou subir, peraí, vamos lá. PDF, né? Peraí, vamos ver aqui. Aqui o nosso assunto é esse aqui. Modernismo, primeira geração. Modernismo, primeira geração. Que foi basicamente essa escola, esse movimento. Bom, eles tiveram um grande objetivo, inspirado nas vanguardas europeias, as quais nós vimos na aula anterior, né, de romper com o que é tradicional, com o tradicionalismo da literatura. Professor, o que é que significa esse tradicionalismo? Gente, eu vou me encostar um pouquinho, porque desde ontem eu estou com um problema aqui nas costas. Eu não sei o que é ainda, né, mas é um problema, né? Eu ontem, para tomar café, até engolindo alimento sólido, descia doendo um pouco, não sei. Mas eu vou me encostar um pouquinho. Vamos lá, acho que é por passar muito tempo sentado, alguma coisa, não sei. Vamos lá. Então, eles se propuseram a romper com o que é tradicional. Por exemplo, o tradicional para eles é o estilo técnico, é o estilo literário do parnasianismo, do simbolismo, né, e de toda a arte acadêmica, baseada na cultura, na cultura greco-romana, que tem como característica principal o antropocentrismo. Professor, mas quais são essas características? Qual é a característica do parnasianismo? Nós já estudamos. Por exemplo, ter a forma poética, a forma de poema soneto como a principal forma, isso não era mais bem-vindo no modernismo, né? No simbolismo, trabalhar com sugestões, com uma arte nefelibata, com uma produção artística voltada para os sentidos, para uma espécie de navegação no mundo interior não modernista. Ele traz as suas obras, né, para a própria realidade, né? E a arte acadêmica, né, é, eles não se prendem mais a esse tipo de arte acadêmica. Por quê, professor? Porque eles eram favoráveis a uma libertação estética, a uma libertação artística. Então, experimentar uma arte feita, por exemplo, a partir de caricaturas, como nós vimos em desenhos de Edward Munch, né, é uma forma modernista, né? O que é, professor? Basicamente, o modernismo. O modernismo, ele é caracterizado por uma libertação propriamente artística, por uma libertação estética. Ele não se prende a critérios literários. Ele é livre para escrever, como na literatura, é livre para pintar nas artes plásticas, é livre para romantizar, como na prosa, né, como no livro Macunaíma, que é de Mário de Andrade. Ele faz ele coloca em seu enredo, ele trata da miscigenação do Brasil, mas de uma maneira caricatural, humorística, crítica, debochada. Então, essas coisas aí, é, elas são importantes no movimento modernista, né? São muito importantes, tá certo? Então, o movimento modernista não só foi influente na literatura, não, na arte da palavra, mas também nas artes plásticas, na pintura, na escultura, há muita coisa, né? Ano passado eu preparei um slide, hein, e nesse slide entrou vírus, né? Eu tinha muita coisa, fiquei uma semana preparando isso, muita coisa boa, né? Eu tentei procurar aqui, mas eu não encontrei. Mas pela apostila, a gente sabe basicamente
é o essencial, ok? Então, no nosso simulado vai cair aí informações gerais, informações técnicas sobre o modernismo, primeira geração. Professor, bom, o senhor já falou o que é esse movimento, do que ele se liberta, qual é o seu pano de fundo, né? Em que pontos eles defendiam, e agora o que é que trata essa primeira geração? Bom, vou explicar para vocês, se liga aí, ó. A primeira geração, eita meu Deus, a primeira geração, ela é conhecida como a Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22. Temos aí grandes figuras, né? Temos aqui o Mário de Andrade, temos o Manuel Bandeira, aqui o Manuel Bandeira, magrinho, aí de óculos, né? Temos, cadê o Oswald de Andrade? Oswald de Andrade, temos a Anitta Malfatti, então, os grandes nomes desse período. Há uma espécie de minissérie na Rede Globo, né, que fala sobre a semana de 22. Se vocês puderem depois pesquisar para contextualizar melhor, isso é importante. Bom, esses os principais nomes, eles se desenvolveram, né, por conta desse clima, né, por conta dessa passagem do século XIX para o século XX, conhecida como uma passagem modernista, né? Por quê? Por causa do advento das novas tecnologias, das descobertas e invenções. Estávamos nos desprendendo, pouco a pouco, né? De uma realidade que não tinha tanta urbanização, né? Que não tinha tanto progresso industrial, né? E essas vanguardas, né, dentro de um clima de conflito entre nações, etc., né, e diante de uma visão negativa acerca do mundo, né, elas, elas formariam as primeiras manifestações da arte moderna, né? E aí, brasileiros, né, se encantaram com essas obras, com essas vanguardas, como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo, né? E se distanciaram dos padrões de arte europeu e resolveram colocar em sua arte elementos propriamente brasileiros. Que tipo de elementos são esses, professor? Elementos, por exemplo, a fauna, né? A flora, o operário brasileiro, né? Símbolos da é, símbolos da nossa nação, né? O pau-brasil, o índio. Então começaram com esses caras, o pontapé inicial para se construir uma literatura tipicamente nacional, ok? As vanguardas, elas foram importantíssimas, é no desenvolvimento no desenvolvimento dessa nova forma de fazer arte, que é o modernismo, né? E, e eles estão dentro aí de um período um tanto conturbado, que foram que foram a Primeira Guerra Mundial, né? E a Revolução Russa, né? Revolução Russa, a Revolução é uma revolução comunista que faz decair a monarquia é a monarquia controlada pelo rei Nicolau, né? E a Primeira Guerra Mundial veio como um conflito, um conflito político-econômico entre nações, né? E diante desses dois principais conflitos e de demais conflitos locais, tá? Seja na Europa, seja na América, essas artes vieram como uma libertação. Então, essa tensão emocional dos artistas, né, é, resolveram dar à sua arte novas expressões, novas temáticas, novas pinturas, né, novas visões de mundo, né?
Tanto que Manuel Bandeira vai expressar nesse poema aqui, ó, vamos lá. Esse poema aqui, ó. Quando ele diz, estou farto do lirismo comedido, ou seja, do lirismo preso a soneto, né, do lirismo é, no estilo Camões ou no estilo romântico, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor, ou seja, de um lirismo vinculado a regras. Estou farto do lirismo que para e vai aferir no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, aqui ele critica os parnasianos, né? Faz uma grande crítica aos parnasianos, porque para os parnasianos, o principal instrumento de se fazer um poema é a palavra bem trabalhada. A palavra, ela precisava ser bem escolhida para ser contextualizada em um poema. Então, a forma de uma poesia era o que era o mais interessante para um poeta parnasiano como Olavo Bilac, e não o conteúdo. E a turma de Manuel Bandeira, dos modernistas da primeira geração, né, eles gostavam tipicamente de uma arte livre, de uma arte anti-acadêmica, e eles, claro, né, que eles tinham um viés político, influenciado pelo marxismo, né? Tanto que em suas obras ele ele vai tratar sobre a vida na cidade, sobre a condição do operário, né? sobre o político, né? Então, são temas, né, temas do nosso cotidiano que ganham as páginas da literatura, propriamente dita, ok? O título desse poema se chama Poética, ok? Então, dentre os principais intelectuais brasileiros que mantinham contatos com as ideias da Europa é o Oswald de Andrade, né? Polêmico escritor, jornalista, e também era um bom vivan, né? Ele não trabalha, o pai dele era rico, ele introduz as novidades, quando elogia num artigo o poeta Mário de Andrade, com o nome do poema Meu Poeta Futurista, e nesse período eles resolvem eleger como uma espécie como uma espécie de local centro do modernismo, né, propriamente São Paulo, né, propriamente São Paulo. E eles frequentavam casas burguesas, né, apesar de que nem todos frequentavam essas casas. As casas burguesas eram localizadas na Avenida Paulista, né, e eles se reuniam para conversar, né, sobre obras das vanguardas, sobre obras dessas vanguardas europeias, com um posicionamento político marxista, né? Eles desprezavam praticamente o que era conservador, e eles arrumaram até uma briga com o Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato ele representava a arte acadêmica, né? E o Monteiro Lobato disse que esse tipo de arte feita pelo modernista é uma arte rebelde, né? É uma arte sublevada. Esse outro poema aqui, quando ele diz, eu insulto o burguês níquel, o burguês dinheiro, né? O burguês de gestão bem feita de São Paulo, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco, né? O burguês, não criticando o burguês em si, né, enquanto dono de meio de produção, ele critica o burguês quando é o burguês que está mais preso às coisas da Europa,
como, por exemplo, preso ao francês, ao brasileiro, ao italiano, né? Então, eles se prendem, quando se prende mais a coisas propriamente do continente europeu, né? Como as suas obras literárias, ao seu território, as suas riquezas culturais, Mário de Andrade ele vai criticar isso. Mário de Andrade ele é um dos modernistas que valorizava o folclore brasileiro. Descobriram recentemente um áudio em que o Mário de Andrade ele canta uma cantiga infantil. Então, Mário de Andrade foi essa peça fundamental, né, para valorizar coisas que até então eram esquecidas pela elite artística do Brasil. Então, eles resolveram, né, digamos assim, valorizar artes da terra, né, principalmente a arte poética, a arte musical, etc. Até aqui tudo bem? Peço até desculpa, mas às vezes quando eu estou aqui deitado, quando eu estou falando, aí sobe uma dor aqui, mas vamos lá. Até aqui tudo bem? Tudo bem, terceiro ano? Terceiro ano, tudo bem? Sim, Maria. Beleza, Maria. Ok. Vamos lá. Ainda dentro desse contexto, surgiu a jovem pintora Anita Malfatti, que acabava de voltar da Europa e trouxe seus quadros expressionistas. Monteiro Lobato não gostou desses quadros, né? Monteiro Lobato era uma espécie de Ranzinza Brigão, né? E faz um violento artigo e chama essa arte de paranoia ou de mistificação, né? E aí causou um certo rebuliço, né? Que muita gente começou a devolver os quadros dela, né? Ou mesmo a agredir a pintora, suas telas, etc. Nós estamos aqui, vale lembrar, dentro de uma sociedade extremamente tradicional, né? De uma sociedade bastante conservadora esses valores, né? Ok? Conservadora em arte, conservadora em moral também, ok? É, em torno dela, né, as discussões cresciam, né, essas revoltas, agressões, ela instigou a presença de mais artistas, né, e aí se reuniram ao redor dela o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, dois principais nomes da cena, Menotti de Pitia, que foi aí o mentor da Semana de Arte Moderna, Vila Lobos na música, o Ti Cavalcante, né, outro mentor da Semana de Arte Moderna, e outros artistas, que juntos e com bastante coragem, eles realizaram a Semana de Arte Moderna, uma semana inesquecível, que veio para revolucionar, digamos assim, as artes no Brasil, né, e revolucionou, de certa forma, revolucionou. O modernismo brasileiro teve três fases, eu vou diminuir aqui um pouquinho, que surgiu em 22, a segunda surgiu em 30 e a terceira surgiu em 45. Então, três frutos o modernismo gerou para o Brasil. Nós vamos estudar somente o primeiro, que é o ponto de partida, que foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922. Né? Então, veremos aqui algumas informações. Gostaria que vocês lessem esse ponto aqui, aprofundando, para nós voltarmos a conversar. Pode ser? Vocês podem ler esse ponto aqui, aprofundando?
E aí eu gostaria de escutar de vocês. Pode ser? Então vamos ler esse ponto aí. Aprofundando, ok? Eita, aqui começou a chover. E para vocês aí, já começou a chover?
Então, já leram? Tranquilo aí? Muito bem, esse movimento ele foi iniciado pela Semana de Arte Moderna, começou em 22, em São Paulo, e foi feito, coincidentemente, no centenário da nossa independência. Né? E devemos lembrar que esse movimento, né, ele, ele já se mostrava bastante atuante, e ele foi iniciado pelas vanguardas europeias, propriamente dito, né? E vieram realmente para causar mudanças na cultura brasileira. E foi isso. Dentre os principais nomes que vieram para que antecederam, né, a Semana de 22 como um evento histórico, artístico, literário, foram as obras do pintor Lassar Sigel, de Anita Malfatti, que chegaram da Europa com novidades, e também o período pré-modernista, o qual nós vimos aqui em Sala. Essa primeira fase, né, a primeira fase, a Semana de Arte Moderna, né, ou também chamada de fase heróica, né, elas se beneficiaram e se relacionaram com as vanguardas europeias, Mário de Andrade, que chegou a aderir ao futurismo, e também a um estilo de escrita, de se fazer literatura, não presa a formas poéticas, né, como soneto, ódio, e o uso de versos livres, né, e o abandono de formas fixas, de poema, foram importantes para criar uma nova forma de arte, né, criar propriamente as bases de uma nova poesia, de uma poesia modernista. Quais são esses elementos? Né? Quais são esses elementos fundamentais? Né? Uma fala coloquial, né, se utilizar termos do cotidiano, né, não usar pontuação, né, valorizar o cotidiano, como, por exemplo, o operário, o homem do campo, né, costumes do homem do campo, né, e também foi uma forma de reescrever o passado. Mas o que é que significa isso, reescrever o passado? Né? Significa você retornar a elementos que fazem parte da nossa terra, né? E fazer literatura com eles. Né? Como, por exemplo, o índio, né? O sertanejo, o folclore, as músicas regionais e diversos outros elementos, tá certo? Houve alguns movimentos dentro desse período aí que foram fundantes para determinar, né, posições, né? E esses três movimentos, os quais podem cair na nossa prova, no nosso simulado, né, chama-se o movimento Pau-Brasil, né, está aqui embaixo, o movimento Verde-Amarelismo e o movimento Antropofagia. Tem dois que são propriamente do Mário de Andrade, né? E um é conservador. O Manifesto Pau-Brasil, ele foi fundado pelo Mário de Andrade, foi fundado em edição de revista, né? E ele faz duras críticas, né, ao passado cultural do Brasil, que se prendeu a moldes de modelos europeus, né?
E aí ele, o que foi que ele fez? Ele propôs um novo olhar para a nossa terra e trouxe um nome tipicamente brasileiro, né? Foi aplicado pelos portugueses, pau-brasil, né? Em referência a uma madeira nativa do nosso país, né? E o que foi que ele quis dizer com isso? O movimento pau-brasil foi um movimento vinculado para olhar o que é de essencial, né? O que é de raiz da nossa terra. Foi isso. O verde amarelismo foi uma resposta a esse movimento pau-brasil, que o verde amarelismo considerava as bases do movimento pau-brasil como bases duras, como bases duras, não, como bases bastante livres, né? E o verde amarelismo, ele defendia uma posição mais nacional, né? Uma posição mais exagerada e que não houvesse nenhum vínculo com a Europa, né? Eu acho que isso também é um exagero tremendo, né? E esta corrente que originou a tal escola da ANTA, né? A ANTA é um bicho brasileiro, né? Ela tinha aí algumas inclinações nazistas, pendia para a xenofobia, etc. Né? Tudo que é demais é algo prejudicial. Então, valorizar o